Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma meditação, para mais uma devocional. É motivo de alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. É uma alegria, um prazer, um privilégio que eu não mereço, a verdade é que eu não mereço, mas Deus me deu essas oportunidades e aqui estamos para fazer a vontade de Deus, para promulgar, propagar, compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas possíveis. E você que já curte esse canal, que já curtiu nossa página, que segue a nossa página, as nossas devocionais, você que tem ouvido, você que tem sido edificado, compartilhe, mande para sua família, mande para os seus amigos. Vamos fazer uma corrente do bem, né? Mostrar às pessoas a beleza do Evangelho, o Evangelho que transforma a nossa vida. Hoje eu tenho um assunto muito interessante, muito importante e muito atual. Hoje eu quero falar sobre as decepções humanas, frustrações, decepções. Olha só, tema interessante. Baseado no texto de João, capítulo 5, do verso 1 a 18. Esse texto trata da cura de um paralítico. Jesus cura um paralítico, um homem que estava azedo, decepcionado e frustrado com a sua vida. João capítulo 5, então, dos versos 1 a 18, diz assim o texto: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, olha a compaixão de Jesus, perguntou-lhe: Queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha só. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, vejam, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quem nunca se decepcionou algum dia na vida? Quem nunca, né? Quem nunca ficou decepcionado, frustrado com alguém ou com alguma situação? Hoje em dia, a maioria das pessoas se sentem decepcionadas por alguma razão. Decepção com a segurança pública, decepção com os políticos, com o emprego que tem, com o salário que recebe, decepção com seus filhos, com seus pais, com seu esposo ou esposa, decepção com o seu corpo físico. Vejam que nunca se falou tanto em cirurgia plástica como agora, como nos nossos dias. Decepção com a igreja, com líderes religiosos, etc, etc, etc. Por isso hoje eu quero falar sobre as decepções humanas. O texto que nós lemos relata aqui a história de um paralítico que, antes de ser curado, era um homem azedo, amargurado, reclamão, enfim, decepcionado. Quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, ao invés de ele gritar: Sim, eu quero, cure-me, Jesus, todo entusiasmado, ele reclamou dizendo: Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar,
outro doente entra antes de mim. Afinal, eu sou paralítico, eu não posso andar. Muitas vezes nós também nos encontramos, meus queridos, como esse paralítico do texto. Somos vítimas da decepção. E à semelhança daquele paralítico, muitas vezes nós paramos. Nosso espírito se atrofia porque nos decepcionamos em um dos 3 níveis de decepção que toda pessoa está sujeita. E quais são esses níveis? Primeiro, nós nos decepcionamos conosco mesmo. Nós vivemos decepcionados e nos decepcionamos conosco mesmo muitas vezes. Talvez esse paralítico, quando olhava para suas pernas atrofiadas, para sua sujeira, seu mau cheiro, sua dependência dos outros, para sua miséria, ficava ainda mais frustrado consigo mesmo. Aquele homem estava decepcionado consigo mesmo, estava enfermo há 38 longos anos. Vejam a situação dele. Quantas vezes nos frustramos por detectarmos falhas em nosso caráter? Quantas vezes nos decepcionamos por não conseguirmos orar como gostaríamos? Passar horas diante de Deus orando e não conseguimos? Quantas vezes nos chateamos por falharmos diante de desafios que Deus coloca diante de nós? Quantas vezes ficamos arrasados por não meditarmos na palavra de Deus como deveríamos? Este ano eu quero ter o propósito de ler toda a Bíblia inteira. E aí começam os problemas, as lutas, as adversidades, e aí eu paro de ler, e aí eu não consigo, e aí eu fico frustrado, porque eu fiz uma promessa para mim mesmo, e eu fico decepcionado, frustrado comigo mesmo. Por que eu não cumpri com a minha palavra, né? Quantas vezes nos deprimimos por não conseguirmos ser quem gostaríamos de ser de verdade? Como gostaria de ser um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um profissional melhor, e aí a gente não consegue. E aí a gente fica deprimido, frustrado, decepcionado. Por isso é preciso ter firme em nossa mente que não podemos confiar em nós mesmos. Você não pode confiar em você mesmo. Salomão escreveu assim em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Insensato. O apóstolo Paulo um dia desabafou dizendo assim, o apóstolo Paulo, veja, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Portanto, por certo, melhor dizendo, Deus permite que isso ocorra para que tenhamos consciência de que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Eu e você não podemos nada. Deus pode. Deus pode. Então esse é o primeiro nível de decepção. Nós nos frustramos, nos decepcionamos conosco mesmo. Segundo lugar, nós nos decepcionamos com as pessoas ao nosso redor. Olha só. Aquele paralítico esperava o quê? A ajuda das pessoas que estavam ao seu lado, mas isso não ocorreu. Por isso vemos nas suas palavras um tom rancoroso quando diz: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe, eu não tenho ninguém. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim e me passa a perna e eu não consigo. E a frustração desse homem aqui, meus queridos, com as pessoas, a frustração dele com as pessoas se dá por 2 motivos. Primeiro, pela falta de amor e solidariedade dos seus compatriotas. Não havia amor naquele lugar, não havia solidariedade. Segundo, pela concorrência intensa que havia na luta desesperada pela bênção. Claro que cada um queria passar na frente do outro. Era uma luta, era uma concorrência intensa. Muitas vezes, pessoas nas quais amamos e até mesmo convivemos no dia a dia nos decepcionam. Quer ver um exemplo? Filhos, maridos, esposas, os crentes, familiares, por aí vai. Patrão, os colegas de trabalho. Muitas vezes os pais fazem de tudo para dar uma boa formação para os seus filhos, mas o que se vê hoje em dia, filho rebelde, envolvido com drogas, álcool, causando grande decepção aos pais. A grande questão do paralítico de João, capítulo 5, desse texto que nós lemos, é o nome do local onde ele estava. Sabe o que significa Betesda?
Betesda significa casa de misericórdia. Ou seja, aquele paralítico estava na casa da misericórdia, sem misericórdia. Que misericórdia aquele homem desfrutava até Jesus chegar naquele tanque. Vejam que absurdo, vejam que paradoxo. Olha só, eu estou na casa da misericórdia, mas não há misericórdia nenhuma para mim. Hoje em dia, há tanta gente machucada na igreja, há tantos outros que saíram da igreja, gente decepcionada pela falta de amor e compaixão dos outros crentes, das pessoas, do seu rol. Não há como não ficarmos decepcionados com tudo isso, porque quanto mais precisamos das pessoas, elas nos viram as costas e nos decepcionam. Terceiro, nós nos decepcionamos com a religiosidade fria e morta de alguns. Quando os religiosos do texto viram aquele homem carregando o seu leito, ao invés de renderem graças a Deus pela cura de alguém que sofria há 38 anos, olha a atitude deles, eles murmuraram porque o milagre tinha acontecido, sabe por quê? No dia de sábado. A lei dos judeus dizia que no sábado, no dia de sábado, não se devia fazer nada. Era um dia de descanso, era um dia sagrado. Esse dia era sagrado para o judeu, era um dia de descanso. Não podia fazer nada disso. Interessante que hoje em dia é comum, diante de uma dificuldade, alguém dizer assim para nós, nos aconselhar para nós, dizendo assim: irmão, leia a Bíblia e ore que tudo vai resolver na sua vida, tudo vai passar. Irmãos, ou meus queridos, ler a Bíblia e orar mecanicamente não resolve nada. Ler e orar não resolve nada, mecanicamente não resolve nada. É importantíssimo ler a Bíblia e orar a Deus, claro, isso faz parte da nossa vida, dos crentes. Agora estou me referindo aos crentes. Se você é crente, você tem que ler a Bíblia e orar todo dia, mas isso só tem sentido quando mantemos uma comunhão pessoal com Deus, com o nosso Senhor. Fora disso, é uma religiosidade apenas morta. Jesus veio estabelecer relacionamentos. Quando os crentes não vivem de acordo com a vontade de Deus, na prática do amor, compaixão e da misericórdia, ela acaba vivendo uma religiosidade fria e morta e passa a nos decepcionar, porque esse tipo de religião é cega, tendenciosa, fanática, venenosa, é frustrante. Entretanto, há uma palavra de esperança para todos nós nesse texto. Não saia daí, continue ouvindo. Há uma palavra de esperança aqui para nós. E a razão é que o ponto central desse texto, meus queridos, não é a decepção, não é o paralítico, nem o tanque de Betesda. Não é. Não são essas coisas. O ponto central aqui nesse texto é a presença de Jesus, é o amor de Jesus, é a compaixão de Jesus pelo homem ferido, pelo homem perdido, pelo homem todo decepcionado, frustrado com a vida. Por isso, em quarto lugar, nós aprendemos que Jesus é o único que pode resolver as nossas decepções, sejam elas quais forem. Conosco mesmo, com as pessoas ao nosso redor, com a religiosidade fria e morta das pessoas. Jesus pode resolver qualquer que seja as nossas decepções. Jesus não passou por aquele lugar ignorando o paralítico, não. Jesus o viu no meio da multidão. Jesus sabia que ele estava enfermo há muito tempo. Foi ele quem estabeleceu, vejam que foi ele quem estabeleceu o diálogo com aquele homem. Vejam, observe isso. Jesus se apresenta àquele homem amorosamente perguntando assim: você quer ser curado? De maneira terna, carinhosa. Jesus resolveu o problema da decepção do paralítico da mesma maneira com que ele quer e pode resolver as nossas decepções. Jesus continua preocupado conosco. Ele está nos vendo. Ele não está indiferente às nossas frustrações. Ele é sensível às nossas necessidades. Ele se identifica conosco, meus queridos. Jesus se aproxima de nós quando estamos decepcionados. Vejam que é motivo de alegria saber que Jesus não se afasta dos frustrados. Olha só, humanamente falando, há uma tendência das pessoas se afastarem dos complicados, das pessoas problemáticas, não é verdade? Entretanto, Jesus não é assim. Ele não está alheio às nossas
necessidades, porque ele nos observa, Ele nos sonda e tem todo o poder para resolver as nossas decepções. Eu vou dar 2 exemplos aqui para você no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 7, de 36 a 50, registra a história da mulher pecadora. Ali Lucas registra a história de uma mulher pecadora. Não sabemos que tipo de pecado que ela praticava. Só diz o texto que ela era uma mulher pecadora. Seria uma mulher da vida? Uma prostituta? Não sei. O texto só diz que era uma mulher pecadora. Então, ela, ao se lançar aos pés de Jesus, chorando, decepcionada consigo mesma por causa da sua vida de pecado, Jesus a recebe, olha só, Jesus a recebe e a trata com amor, perdoando os seus pecados e a libertando dessa vida de pecado. Depois você lê Lucas 7, 36 a 50, veja lá a história dessa mulher pecadora. E outro exemplo, Lucas 5 agora, de 12 a 16, Lucas registra aqui a história de um leproso. O leproso era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Não podia ter contato com ninguém. Ao se aproximar de Jesus, ele suplicou com fé a sua cura. E Jesus chega então a tocar nele, coisa que nenhum de nós poderíamos fazer. Jesus toca nele, mostrando compaixão e amor, e declara a sua cura, libertando-o desse mal. Aliás, o leproso, quando alguém se aproximava, ele tinha que dizer assim: olha, eu sou imundo, eu sou imundo, não chegue perto de mim. Mas ele chegou perto de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, cura-me dessa maldição, dessa lepra. E Jesus não só o curou, mas Jesus tocou. Jesus tocou no corpo daquele imundo para o judeu, mas para Jesus é um ser humano, uma pessoa que creu nele, sabia que Jesus poderia curá-lo e salvar a sua alma. Jesus fez isso. Quero concluir então dizendo o seguinte: notem uma coisa, para cada bênção que almejamos do Senhor, Ele exige algo de nós. Ele exige de nós fé em sua palavra para resolver as nossas decepções. Jesus resolve nossas complicações, sabe com o quê? Um instrumento muito poderoso, a sua palavra. Ele declarou ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que diz o texto? Imediatamente o homem ficou são. Jesus não fez nada, absolutamente nada. Ele apenas declarou com a sua palavra. Olha o poder da palavra de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele creu, obedeceu, levantou e foi curado. A palavra do Senhor, meus queridos, continua sendo o meio de dar fim às nossas lutas. Nós é que somos incrédulos. Nós é que não acreditamos na palavra do Senhor. Porque para quem está necessitado, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela também diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Veja, para quem está enfermo, a palavra de Deus declara: o Senhor é quem sara todas as tuas enfermidades. Para quem está ansioso, a palavra de Deus anima. Ela diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, palavra de Deus. Para quem está deprimido, a palavra de Deus certifica: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa maravilhosa. Para quem está com medo, a palavra de Deus encoraja, dizendo assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha que coisa. E para quem está em luta, a palavra de Deus garante: a vitória vem do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E por que ela está fechada diante de você? Por que você não abre a palavra de Deus e medita nela, para ter as suas frustrações curadas pela palavra do Senhor? Confiemos no Senhor, meus queridos. Confiemos no Senhor, na sua palavra. O paralítico, ouvindo a palavra de autoridade de Jesus, tomou o seu leito e começou a andar. Ele andou porque depositou a sua fé na palavra de Cristo. Fé na palavra do Senhor é a atitude que devemos ter para que Jesus possa resolver cada uma das nossas decepções. Façamos como o salmista, que confiou inteiramente em Deus no Salmo 62. Que salmo lindo esse que eu amo! Salmo 62, versos
5 a 8 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Só Ele, só Deus. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E ele termina dizendo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Lembre-se de uma coisa, antes de terminarmos. Lembre-se, só Jesus pode curar as suas decepções, as suas frustrações, a sua depressão, sejam elas quais forem, do presente e do passado. Só Jesus, ninguém mais. Só Jesus pode curar as suas dores, os seus traumas e te libertar de tudo isso. Ele tem poder. Assim que Ele te ajude, que o Senhor Jesus te ajude, concedendo fé para que você possa crer na sua bendita palavra do Senhor que tem poder. E só ela pode curar as nossas decepções, as nossas frustrações e até mesmo as nossas depressões. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.